Salve, salve, meus amigos! Tudo jóia? Como esse é o primeiro vídeo do canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gustavo Castro, eu sou profissional de TI há mais de 20 anos. E, frequentemente, meus amigos, meus parentes me perguntam coisas sobre tecnologia do tipo: Ô Gustavo, esse aparelho aqui que eu tenho, ele está dizendo que ele é um access point, ele é um repetidor, ele é um roteador. Com qual que eu configuro? É a mesma coisa? Ou esse equipamento aqui, ó, que tem várias antenas, é melhor do que esse? Ou saindo de redes e indo para cibersegurança. Isso aqui é um token, aqui eu boto um certificado digital. Já me perguntaram até se podia usar isso como pendrive. Então, é justamente por causa desse tipo de questões do dia a dia que eu resolvi fazer esse canal. Eu acredito que o conhecimento é para ser não só acumulado, mas também compartilhado. Eu uso a internet praticamente todos os dias para estudo. Muitos cursos gratuitos, muitos cursos são pagos. Então chegou a minha vez de retribuir. Vou iniciar nossa jornada falando de redes de computadores. Só que para eu explicar o que é um roteador, quando eu falar de um aparelho como esse, eu vou ter que falar de TCP/IP. E aí eu vou ter que ficar parando a explicação para dar um conceito base. Para evitar isso, eu resolvi já fazer um vídeo para falar de rede de computadores. Mas falar de rede de computadores é um assunto tanto quanto longo. Eu resolvi dividir, eu já fiz essa gravação, o curso ficou em aproximadamente umas 2 horas, eu dividi em 5 vídeos distintos e eu começarei a apresentar eles aqui para você hoje, tá bom? Então vem comigo, o canal é novo, mas ele tem até vinheta. Roda a vinheta! Vamos que vamos, turma. Dando início aqui ao vídeo, para falar de redes, como já expliquei na abertura, eu dividi, o assunto é muito extenso, eu dividi ele nesses 5 tópicos aqui. A gente vai falar hoje de conceito, no próximo vídeo vou contar história, classificações, equipamentos e protocolos. Uma coisa interessante é que sempre que possível eu vou tentar compartilhar com vocês alguma experiência profissional que eu tive, para vocês entenderem até como já foi. Vamos aqui para o início, conceito. O que é uma rede, tá? O significado é uma estrutura que tem um padrão característico. No nosso dia a dia, a gente tem contato com várias redes que não é de computador. Por exemplo, rede elétrica, rede social, rede de saúde pública. Só que o nosso contexto aqui, a gente vai falar sobre redes de computadores. Esse nome, eu até antecipo, peço uma licença aqui, para dizer que ele é um tanto quanto ultrapassado, né? Ele é um nome histórico, porque realmente os primeiros dispositivos que participaram de uma rede eram computadores pessoais, mas se a gente analisar hoje em dia, tudo está na rede. Seu celular está na rede, sua televisão está na rede, até seu ar-condicionado, se você comprar um ar-condicionado inteligente, ele está na rede e você, através do celular, pode, de qualquer lugar do mundo, dar um comando para ele ligar, controlar a temperatura e desligar, fazer todas as operações que são permitidas, no caso, pelo fabricante do ar-condicionado. Os principais objetivos de uma rede de computador são compartilhamento de recursos. A gente vai falar no próximo vídeo sobre a história das redes e aí, quando eu estiver falando dos anos 80, eu vou explicar também o que motivou o compartilhamento de recursos. Eu não vou fazer muito spoiler aqui, mas o que eu posso adiantar é que nos anos 80, quando começaram as redes locais nas empresas, cada computador pessoal tinha conectado nele uma impressora e isso era inviável. Foi quando surgiu a necessidade, a ideia de fazerem redes para compartilhar recursos. No caso, você poderia, com uma rede, ter vários computadores, apenas uma ou duas impressoras e todo mundo utilizar ao mesmo tempo. Aproveitar aqui o desfecho e contar uma história de uma experiência que eu tive de compartilhamento de recursos de muitos anos atrás, que pode ser interessante porque tem tudo a ver com o contexto.
Uma história que eu queria compartilhar aqui com vocês é, foi quando minha primeira empresa que eu trabalhei, no final dos anos 90. Eu trabalhei no Polo Petroquímico lá em Salvador, lá na Bahia, né, era Camaçari, e eu trabalhava numa empresa que tinha, naquela época, final dos anos 90, aproximadamente 1.000 computadores. É, esse pouco mais de 20 anos, uma coisa que os computadores de pouco mais de 20 anos atrás tinham em comum com hoje, com os computadores de hoje, mas por motivos diferentes, é que eles não tinham drive de CD-ROM. Hoje, nossos computadores já não têm porque é uma tecnologia obsoleta, mas há 20 anos atrás isso era muito caro. Cada estação, eram 1.000 computadores, cada estação dessa ter o seu próprio drive de CD-ROM seria administrativamente uma coisa inviável. Então, o que que a gente pôde fazer com o poder das redes? A gente comprou uma torre de CD. Essa torre dava para botar 10 CDs, né? Ela tinha 10 unidades de CD e ficava lá no CPD da época, né? Hoje é chamado de data center, na época ainda chamava de CPD. E quando algum usuário precisava de utilizar um CD, já que o computador dele não tinha, ele ia lá no CPD, dava para o funcionário, né, o operador do CPD, esse operador, ele colocava nessa torre de CD e aí o usuário voltava para o seu computador, sua estação de trabalho, dava um comando lá que eu realmente não lembro como é que era essa parte técnica, mas eu sei que ele dava um comando do computador dele e ele enxergava pela rede essa unidade de CD que estava no CPD. E assim ele conseguia acessar os arquivos que estavam no CD, instalar programas, e esse é bem característico, um dos motivos que a gente usa a rede de computadores para compartilhar recursos. Voltando aqui aos principais objetivos de uma rede de computadores, outro fator que está desde o início do surgimento das redes é a troca de informações. Através da rede foi possível você começar a utilizar o e-mail, que existe desde o início das redes, e isso facilitou muito a troca de informações, não sendo necessário as velhas formas como o correio postal. Os próximos tópicos aqui já são novidades, né, coisas que aconteceram bem depois devido o desenvolvimento da rede, o desenvolvimento da tecnologia, né? Se a gente for pensar hoje em dia em redes de computadores, a gente pode fazer pesquisas. O Google é o grande pai dos burros hoje em dia. É, a gente, querendo ou não, utiliza para qualquer coisinha, né? Eu mesmo tenho o costume de sempre utilizar e virou um termo, né? Dá uma gulgada. Para estudos, a gente tem um exemplo prático, é o que a gente está fazendo aqui agora. E em tempos de pandemia, né, aulas EAD, todo mundo foi surpreendido aí da noite para o dia para ser impedido de ir para sua escola. Meu filho, por exemplo, tem aula EAD todo dia aqui, meus amigos com seus respectivos filhos, minha esposa que faz mestrado na Universidade Federal aqui do Mato Grosso, e todo mundo foi para EAD. É, a rede nos permite trabalho remoto, que também hoje em dia é algo de épocas de pandemia muito comum. Você não precisa estar lá dentro da empresa para efetivar suas atividades. Tivemos que, da noite para o dia, também fazer o home office e através de VPNs, né? VPN é um assunto interessante que com certeza abordaremos em futuros vídeos quando a gente tratar de cibersegurança, certo? Nas redes a gente pode fazer uma organização pessoal ou profissional, né? Eu não sei se vocês usam, mas eu uso a agenda do Google e até acontecem umas coisas bem engraçadas. Eu compro uma passagem de avião e misteriosamente na minha agenda do Google aparece lá que eu tenho um voo dia tal para tal lugar, sem eu fazer nada, né? Então, hoje em dia eu fiz um treinamento esse mês de cibersegurança e aí eu autorizei, né, o sincronismo de minha agenda do Google com a agenda da escola e todas as videoaulas, provas que a gente tinha que fazer, automaticamente já estava na minha agenda, né? Tudo graças à rede, né?
entretenimento, né? É o que a gente mais usa na rede hoje em dia, né? Netflix, Amazon Prime, os próprios canais de TV que a gente estava habituado a assistir em canal de cabo, que não deixa de ser uma rede também, né? Mas hoje a gente assiste tudo pela internet. Eu, particularmente, tenho aqui em minha casa uma TV que ela não tem nem como acessar os canais abertos ou até a TV a cabo, porque eu não tenho um ponto para ela, mas ela acessa a internet, então através dela eu acesso tudo, sincronizando meu celular nela e não preciso de mais nada. É, troca de arquivos, documentos digitais, fotos, vídeos, né? O WhatsApp está aí hoje em dia, é a maneira que a gente se comunica, a gente troca fotos, vídeos, tudo via WhatsApp e tudo isso aí é só para mostrar o quanto a rede de computador e principalmente a internet está no nosso dia a dia. Aqui eu vou, já nesse primeiro momento, apresentar uma típica rede de uma empresa, passar aqui por alguns dispositivos de rede é, elementares, mas ainda na sequência dos vídeos que eu vou fazer aqui sobre rede de computadores, eu vou falar de outros equipamentos que não estão aqui e com mais detalhes, tá? Se a gente for olhar aqui, uma rede de computadores empresarial, o que, que ela tipicamente vai ter? A nossa estação de trabalho, que todo dia de manhã a gente liga e acessa os recursos de rede. Essas estações de trabalho podem ser um desktop convencional, pode ser um notebook, certo? Eles podem estar conectados, acessando a rede via cabo, ou eles podem estar conectando a rede via wireless, certo? Celular hoje em dia, tablet é uma realidade também empresarial, as pessoas consultam seus e-mails via celular. As impressoras estão conectadas na rede, né? Eu tenho aqui um exemplo de um dispositivo qualquer de rede, né? Não vou entrar no detalhe o que, que é esse equipamento, o que, que ele faz. Geralmente um equipamento de rede, ele tem esses buraquinhos que a gente coloca o fio, que é chamado de porta, né? Então nessa porta aqui a gente espeta o cabo de rede. O cabo de rede hoje em dia praticamente é de par trançado, aquele cabozinho de UTP, né, chamado também de UTP, e aí vai sair da placa de rede do seu computador um cabozinho de rede até esse equipamento aqui, de uma porta. Se for conexão via wireless, Wi-Fi, geralmente na sua empresa vai ter uns access points, né? Dependendo, geralmente, se for empresa com bala na agulha mesmo, esses equipamentos aqui parecem uma nave espacial e fica no teto, né? Não vai ser aqueles roteadores iguais a gente tem em nossa casa com aquelas antenas, né? É, na empresa, todos os equipamentos de rede, eles se concentram num data center, né? Muito possivelmente sua empresa que você trabalha, se você é estudante na sua escola, com certeza tem um data center. É, no data center estão os equipamentos de rede. Eu vou citar aqui apenas para exemplificar mais um equipamento de rede. Esse até eu nominei aqui é um switch, né? Ele é um concentrador. A gente vai falar com mais detalhes dele ainda nessa sequência de aulas de rede de computadores. A gente tem aqui os servidores. O que é um servidor? O servidor ele é um computador igual ao seu computador aqui que você trabalha no dia a dia. Quer dizer, deixa eu corrigir, igual não, né? Ele vai ter muito mais. O sistema operacional dele vai ser diferente do seu. Aqui é um sistema operacional possivelmente o Windows, o Windows 10, o Windows 8, o Windows 7. Algumas empresas vai ter um sistema operacional Linux aqui. Aqui vai ser um sistema operacional, se for o Windows, com esse símbolo aqui, vai ser o Windows Server.
pode ser um servidor Linux também, que é simbolizado aqui pelo pinguinzinho. E o servidor, o nome servidor, né, é porque ele vai prover algum serviço, ele vai servir algum, algum recurso para as máquinas clientes, né? Por exemplo, se você abre o seu navegador e digita www.google.com, você está acessando um servidor da Google que vai estar te provendo esse serviço, né? Vai abrir a página e você vai poder fazer uma pesquisa. Se você de manhã cedo chega na sua empresa, coloca seu usuário e sua senha, vai ter um servidor que vai autenticar se essa sua senha está correta para identificar que é você mesmo, para ter acesso aos recursos. Recursos de rede, né? Se você salva seus dados do sua estação de trabalho naquele drive que geralmente é uma letra T, letra P, não é no C que a gente está habituado de nossa casa, né? É porque você está salvando em um servidor de rede. Então, o servidor ele serve justamente para isso, para prover alguma serviço para os usuários, para os clientes, certo? E devido a essa quantidade de recursos, né, que as máquinas usam dele, são máquinas bastante parrudas, com muitos processadores, são máquinas com fontes redundantes, são máquinas com muita memória, certo? Um tipo de servidor específico que tem aqui é um storage, né, que geralmente ele é simbolizado por esses tambores que representam os HDs. O storage é um servidor de arquivos, é um servidor, na verdade, de armazenamento. Né? Storage vem da palavra em inglês de armazenamento. Então, quando você salva seus dados na rede, geralmente se também sua empresa tiver bala na agulha, ela vai ter uma máquina específica para salvar os seus arquivos, que são os storages. Temos aqui simbolizado também na empresa um firewall, que é um equipamento de perímetro. Ele é um equipamento que está na borda da sua empresa e é ele que vai decidir o que pode da internet entrar na sua empresa para acessar os recursos, o que também pode da sua empresa sair para a internet. Porque, como a gente sabe, né, a internet é essa maravilha toda que eu citei no slide anterior, mas na internet também tem muita coisa que é perigo para a empresa, é perigo para até nós, como cidadãos, devido a fraudes que a gente pode receber, invasão em nosso computador, invasão de nossa privacidade, e é um assunto bem interessante para a gente abordar quando falar de cibersegurança. Bom, esse é o final do nosso primeiro vídeo, certo? Já vou preparar o embalo aqui, vou dar continuidade aqui no próximo vídeo, que é de história das redes de computadores. Vou contar como é que surgiu, vou contar algumas coisas interessantes no decorrer do início até os nossos dias atuais. E como é padrão em qualquer vídeo do YouTube, né, se você gostou, deixe seu like e inscreva-se. Valeu, turma!